Lucas 18, 27. Quem achou diz amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus. Amém, irmãos? Aquilo que é impossível, é como eu falei desde o início aqui. Quantas vezes a gente olha para o céu e pergunta a Deus até quando, ou quando vai acontecer a promessa que foi feita em minha vida. Existem momentos que a gente se depara com essas perguntas e que muitas das vezes nos faz doer o tempo de esperar a promessa se cumprir. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, ó: é processos esperar a promessa acontecer. Aleluia. A Bíblia nos diz, amados irmãos, no livro de Jeremias capítulo 2, que Deus ele chama Jeremias desde pequeno para fazer de Jeremias um profeta lá na frente. A Bíblia não nos mostra Jeremias pedindo a Deus a promessa de ser profeta. A Bíblia não nos mostra Jeremias de joelhos dobrados dizendo: Deus, eu quero ser um profeta nas tuas mãos. Porém, Deus mesmo assim a escolheu para ser um profeta, e um profeta que tem um nome gravado na Bíblia Sagrada. Deus chama Jeremias, mesmo pequeno, mesmo ainda sendo menino, e promete, e faz de Jeremias um profeta desde pequeno. Porém, Jeremias, ele se questiona e diz: Senhor, eu sou apenas um menino, como é que eu posso exercer esta função? Como é que eu posso na frente ver cumprir isso que o Senhor está falando, se eu sou apenas um menino? Aí Deus ele olha para Jeremias e diz: Jeremias, ainda que antes que você nascesse, ainda do ventre da sua mãe, Jeremias, eu já havia ali escolhido. Talvez você está aqui nesta noite e está passando por processos que acontecem através do chamado, processos que acontecem através da promessa, e Deus está te dando uma resposta nesta noite dizendo: ei, meu filho, minha filha, antes que você colocasse os pés neste mundo, eu já havia escrito uma história diferente para você. Eu já havia escrito promessas para a tua vida. Eu já tinha feito algo diferente na tua caminhada, porque foi Deus que escolheu vocês. E vai ter que passar por esses processos. Jeremias recebe a palavra de Deus. Em certo momento Deus, ele chama Jeremias e diz: Jeremias, o que é que você vê, Jeremias? E Jeremias está vendo ali uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, menino, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Ou seja, eu apresso para cumprir com a minha palavra. Para ficar melhor, Jeremias, está no meu tempo a minha palavra se cumprir sobre a tua vida. Está no meu tempo a minha palavra, a minha promessa se cumprir sobre a tua vida. Porque, irmãos, a vara de amendoeira, ela recebe o privilégio de dar uma fruta, mas tudo no tempo correto. Porém,
A amendoeira também passa por processos antes de dar o seu fruto. A amendoeira, assim como outras árvores, passa por os seus momentos complicados no inverno, passa por seus momentos de ter galhos secos, passa por seus momentos de ver as suas folhas caírem, passa por seus momentos de talvez pessoas olharem e dizer assim: aquela árvore está morta, aquela árvore não tem mais jeito. Mas Deus sabia dos processos da amendoeira. E o importante de tudo e sensacional é que aquela árvore, mesmo passando por todo esse processo, ao chegar o início da primavera, entre todas as árvores, ela é a primeira a mostrar flores depois de seca. Ela é a primeira a mostrar frutos depois que passa pelos processos. O que eu quero dizer com isso? Você pode passar por sequidão e seca por tempo talvez determinados, porém vai chegar um momento em que você, no meio de muitos, vai florescer. Vai chegar um momento em que você, no meio de muitos, os teus ramos vão crescer novamente e vão olhar para você e dizer assim: eu achei até que estava morto, mas está vivo, está frutificando, está florescendo. Mas é necessário passar pelos processos. A amendoeira tem uma promessa de dar frutos, amêndoas, mas é necessário passar pela sequidão. É necessário ser apontado por alguém. Fala para o teu irmão assim, ó: para alcançar a promessa é necessário passar pelo processo. Para alcançar a promessa é necessário passar pelo processo. Por que não lembrar de Davi? Os momentos que Davi tinha para alcançar a promessa de ser rei foram tão dolorosos, tão complicados, e que, se a gente observar ali, tinha uma longa história. Porque quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente vê um pedaço da Bíblia contando a história de Davi. Mas se você invadir a mensagem, sentir na pele o que Davi sentiu, você vai entender que Davi também, ele não pediu para ser rei. Davi também, ele não pediu a Deus para sentar sobre um trono como rei. Davi não pediu para que Deus prometesse e colocasse ele lá em cima. Mas Deus, ele chega e coloca, unge Davi como rei. Davi era menino menosprezado. Muitos não davam nada para Davi. E o que Davi fazia? Vivia por detrás da malhada, cuidando das ovelhas do seu pai. E quando menosprezava, o que Davi fazia? Estava lá no anonimato, escondido. O que ninguém sabia é que Davi estava passando por processo debaixo daquele sol. Mas eu não vi isso acontecer, sabe por quê? Porque ele estava no anonimato, no escondido, onde ninguém consegue enxergar. Davi via seu pai e seus irmãos se alimentarem bem, mas ele estava lá dentro do mato, cuidando das ovelhas. Enquanto não davam nada para Davi, não olhavam para Davi. Tinha um Deus que estava no seu trono, simplesmente escrevendo algo diferente para a vida dele. Davi era um jovem adorador. Davi era um jovem que, mesmo passando pelo processo no anonimato, ele estava lá adorando a Deus. Independente de qualquer coisa, independente se me maltratem, se me menosprezem, se me joguem como um descartável, independente de qualquer coisa, eu vou estar aqui adorando ao meu grande Deus. Certo dia, Davi ouve lá de dentro das malhadas, e Davi ouve alguém chamar Davi. Vem correndo.
O seu pai manda lhe chamar. O que aconteceu? Estão lhe chamando lá em casa. De repente Davi chega em casa. Do nada ele recebe o óleo, o azeite sobre tua cabeça. É ungido como rei. No meio dos teus irmãos que menosprezavam. Ele recebe ali uma promessa grandiosa. Porém a gente não vai ver Davi, Jane, no outro dia sentado sobre um trono como rei. Nós não vamos ver Davi no outro dia em um palácio de rei. Por quê? Porque ainda tinha que passar pelo processo. Ele recebe o chamado, recebe a promessa, é ungido, mas ele volta para o mesmo lugar aonde ele estava fazendo as coisas dele. Você recebeu o chamado, promessas, ungido, mas todos os dias você volta para a tua casa, para aquele anonimato de madrugada que só você e Deus sabe o que passa, para aquele joelho que você já cansou de ferir de madrugada no chão. Mas Deus está vendo tudo, está cuidando de tudo, e há um tempo determinado para acontecer aquilo que é impossível para você. Enquanto Davi estava lá no anonimato, ele estava matando urso e leão para proteger as ovelhas do seu pai. Enquanto muitos achavam ser forte e experiente com espada, Stephanie, Davi estava lá dentro dos matos, enfrentando leão e urso. Quantas pessoas apontaram para você dizendo que você não é nada, mas não sabe os processos que você passa dentro de casa para derrubar urso todos os dias, para derrubar leão todos os dias. É na área do casamento, da área financeira, é na sua família, mas você ainda continua de pé. Você não vai morrer não. Ainda vai ter pessoas olhando para você dizendo assim, ó, realmente aconteceu aquilo que Deus prometeu. Alcance as promessas. Foi Deus que ungiu. É Deus que está cuidando. É Deus que está dando forças. Passa, Davi. Continua, Davi. A Bíblia nos fala que Davi, ele recebe outro chamado de seu pai, Jessé. Porque os irmãos de Davi estavam em uma guerra, no cenário, um ambiente de guerra. Estava talvez tentando lutar contra um gigante chamado Golias, Stephanie. Só que Davi não sabia. Davi não sabia que enquanto ele estava no anonimato, tinha alguém da sua família que estava no cenário de guerra, tentando ou talvez com medo de derrubar o gigante. Eu vou clarear mais a sua mente. Enquanto você está no anonimato, enquanto você está nas madrugadas aonde ninguém vê, enquanto você continua no joelho, tem alguém da sua família, da sua parentela, que está com medo de derrubar o gigante que se levantou. Mas agora a história de Davi começa a mudar, porque o pai de Davi chama Davi e diz: Davi, sai daí, vai lá agora ver como é que estão os teus irmãos, leva alimentos para eles, volta para me trazer notícia. Davi, ele sai do anonimato, do secreto, e vai em direção àquele cenário de guerra. E quando Davi ele chega naquele local, ele observa aquela cena, o gigante Golias amedrontando, afrontando aqueles exércitos. Davi ele se coloca na frente e diz: quem é esse para afrontar o povo de Deus?
Ninguém queria ir. Estavam com medo, mas tinha experiência com espada. O rei Saul não queria afrontar o gigante, mas tinha um bom diálogo. Davi, ele mete as caras, porque a experiência que ele tinha poderia não ser com espada, poderia não ser com diálogos, mas ele tinha experiência, ele e Deus, no secreto, onde ninguém via. E a experiência que Davi tinha com Deus fazia com que ele derrubasse urso, leão, fazia com que ele ficasse debaixo de sol quente, fazia com que Davi passasse pelo anonimato, mesmo chorando, mas ele passava. É a experiência que você tem com Deus no anonimato que vai fazer toda a diferença nos momentos mais complicados da tua vida. São as experiências que você tem com as suas lágrimas, você e Deus, que vai fazer toda a diferença no meio daqueles que dizem que sabe que faz alguma coisa. Davi agora está no cenário de guerra. Foi o pai de Davi que chamou Davi e mandou que ele fosse lá. Talvez você hoje está passando por cenários de guerra dentro de sua casa. Satanás talvez se levantou de tudo que é forma, tentando paralisar a sua vida, e dizendo que você não vai conseguir ver o seu marido bem dentro de casa, seu casamento bem sucedido, dizendo que a sua área financeira vai falir, dizendo que aquilo que você quer conquistar com Deus você não vai conseguir. Talvez a depressão se levanta todos os dias na porta do seu quarto e dizendo: eu vou te matar. Mas as experiências que você tem com Deus, Satanás, ele vai ficar surpreso, porque está se levantando Davis nos últimos tempos para derrubar gigante da depressão, da porta fechada, para derrubar todo o diabo que se levantou para te afrontar. Foi Deus que preparou o cenário. Essa guerra que você está vivendo não é em vão. Esse processo que você está vivendo hoje não é em vão. Vai passar. Você vai derrubar o gigante. E lá na frente você vai caminhar pelo meio daqueles que não diziam nada de você. Você vai passar com seu marido que estava na mão da amante e vai dizer: olha aí o que Deus fez na minha vida. Eu tive que se levantar e derrubar, e pelo processo passar e alcançar promessas. Golias tenta até afrontar, dizendo que ele era pequeno, que era menino, que ia derrubar Davi. Mas Davi diz assim: você pode vir com espada, com lança, com escudo, com o que for, mas eu vou a ti, em nome do meu Deus. Você pode ter um bom capacete, colete, mas eu tenho dentro de mim a presença do Senhor, e com essa presença eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. Vai, Davi. Aí Davi olha para os seus irmãos: não vai não, tá com medo. Olha para o outro lado, tá o povo com medo. Olha para o rei Saul está tremendo. Olham para Davi e dizem assim: é menino, não vai conseguir, é pequeno. Mas o que eles não sabiam é que aquele pequeno tinha um Deus grandão. Podem olhar para você e dizer assim: ó, esse cenário que aconteceu, está acontecendo na sua vida, vai ser para te matar, para derrubar a sua família. Mas Deus, ele vai mudar o quadro desta história para surpreender muita gente,
Porque Deus, ele é Deus de surpresas. Davi, ele vai para cima do gigante. Com simplesmente um movimento, com uma pedrinha, ele consegue derrubar o gigante que estava amedrontando aqueles homens. Ei, não foi com a força humana, mas foi com a força de Deus. Davi tinha experiência com Deus. Davi derruba o gigante e com a própria espada do inimigo ele corta a cabeça do inimigo e sai mostrando a sua vitória. Ei, vai passar, você vai passar por esse processo, vai vencer o gigante, você vai para cima dele e você vai sair de lá mais que vencedor. Experiências na madrugada, experiências no anonimato. Davi derruba o gigante. E tu acha que no outro dia Davi estava sentado no trono? Tu acha que no outro dia Davi estava lá se lambuzando na promessa? Teve que passar por mais experiências. Teve que lutar muito ainda. Teve que guerrear muito ainda. Chega o tempo de Davi alcançar aquilo que é prometido por Deus. Davi agora está sobre o trono. E o que acontece ali, sobre aquele trono, Davi ele passa por mais processos, experiências. Davi agora é um pai de família, é um homem casado, tem agora experiências dentro da sua própria casa, ou seja, no seu palácio. Mas chega um dia na vida de Davi em que Davi ele está numa cidade chamada Ziclag. E esta cidade, Davi ele já tinha passado por várias e várias experiências, muito considerado naquele local. Porém, nós vamos ver Davi saindo de dentro da sua casa e indo em direção a uma batalha, a uma guerra. Só que quando chega lá naquele local, aqueles homens dizem para Davi: Davi, volta para a tua casa, você não vai lutar, você vai presenciar esta luta. Davi agora está voltando para a sua casa junto com seus homens. Mas antes de ele sair, ele deixou lá sozinho. E quando Davi ele chega na sua cidade, Ziclag, na sua casa, eu vejo Davi ele tremer na base, porque ele vê a sua cidade queimada. Eu vejo Davi ele se angustiar, porque ele vê os inimigos tinham invadido a sua cidade, queimado as suas casas, levando os seus filhos cativos. E eu vejo também muitas pessoas tentando apedrejar Davi, porque estava dizendo assim, ó: a culpa é dele, é por isso que Ziclag está nesta situação, vamos apedrejar. Mas o que Davi ele não sabia é que mais processos ele iria passar na sua caminhada. Davi agora está chorando, porque ele vê a sua cidade toda destruída. Quantas vezes você saiu de dentro da sua casa para ir em direção a uma batalha, dia de terça-feira, culto de oração? É uma guerra, irmãos, é uma batalha tremenda. E quando você volta para a tua casa, o seu marido não é a mesma coisa, você encontra a sua família, não é a mesma coisa. Quantas vezes você volta para a tua casa e vê que o inimigo de alguma forma invadiu, destruiu alguma coisa, e você fala: meu Deus, como é que pode isso acontecer? Davi agora está prostrado, chorando muito, mas ele se lembra de Deus. E quando tinha pessoas querendo apedrejar, culpando, apontando, a Bíblia diz que Davi agora se levanta e vai falar com o painho. Davi ele se levanta e vai falar com Deus e diz: meu Deus, levaram a minha família, levaram o que é meu, mas eu quero de volta aquilo que o inimigo tomou.
se eu for, Senhor, eu vou conseguir trazer de volta aquilo que é meu. Deus, ele responde a oração de Davi, diz: Davi, vai porque você vai conseguir resgatar tudo. Vai porque você vai conseguir libertar. Davi levanta e vai atrás daquilo que é dele. Davi, ele não aceita que o inimigo tome aquilo que é dele, promessa que é dele. Mas foi necessário ele se levantar, sair do acomodismo, enxugar a lágrima e dizer: Satanás, tu perdeu porque eu tenho um Deus que vai comigo. Tu perdeu porque agora eu vou atrás daquilo que é meu. O que foi que o inimigo tomou aqui era seu. As promessas que você acha que não vai conseguir conquistar. Quantas vezes o inimigo olhou para você e diz assim: é impossível, não vai acontecer. Quantas noites sem dormir, lágrimas derramadas, ansiedade que bate no peito e você diz: eu não vou conseguir dar aquilo que é meu. Satanás até tomou, mas é não ora, se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira, respira. É tudo que precisa fazer nesse momento. Está sangrando, está ferido, está doendo. E o que você precisa fazer é respirar. Respira, respira. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas assim você não vai ficar. Eu não tenho nojo, eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou, e eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos que eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. Deus não vai deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Baixinho. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. Deus não vai deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Continua respirando em nome de Jesus. Se não der pra cantar, não canta, mas respira. Se não dá pra orar, não ora, mas continua respirando. Se não dá pra andar, vai se arrastando, mas não para. Continua respirando, porque a promessa vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Aleluia, aleluia, aplauda Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.